sabedoria, fiquemos de pé, escutemos o Santo Evangelho. Paz a todos e ao teu espírito. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus quis partir para a Galileia. Ele encontrou Felipe, que era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus lhe respondeu: antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Podem se sentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Santa Igreja nos traz à memória uma grande solenidade, o qual se chama o Triunfo da Ortodoxia. Esse triunfo da ortodoxia, ele não é um triunfo da Igreja Ortodoxa, nome, é o triunfo da ortodoxia da fé. No sétimo século surgiram mais algumas heresias, e aí, por questão da influência de gregos e também de muçulmanos, a igreja entrou num questionamento se manteria os sagrados ícones no templo, relíquias e também outras heresias que movimentavam aquele período. As pessoas não sabiam como venerar ainda, de fato, os ícones. Eles vinham nas igrejas e arrancavam pedaços dos ícones e comiam, achando que aquilo ia curar, ia ter benefícios espirituais. É evidente que as pessoas não sabiam ainda o comportamento maduro da fé. Decidiu retirar os sagrados ícones da igreja. Literalmente, parecia uma igreja católica e protestante dos dias de hoje. Sem imagem alguma, apenas uma cruz lá no fundo. Há ainda igrejas em Constantinopla que já são tombadas, não são mais templos, né, que se oficializam o ofício litúrgico, mas ainda tem lá apenas um mosaico da cruz de Nosso Senhor no fundo. Então a rainha Teodósia convoca
aquele concílio, e os santos pais, por ação do Espírito Santo, decidem que os santos ícones deviam voltar ao templo e ensinar que nós não adoramos, nós veneramos os santos ícones, que foi deixado que as pessoas osculassem os ícones sagrados, e então, em uma grande procissão, volta-se os ícones para dentro do templo da igreja, e as pessoas puderam venerar de forma correta os santos ícones. Mas o triunfo da ortodoxia não é só uma procissão de ícones. Ela não é só o concílio que literalmente fecha de forma canônica a questão dogmática da Santa Igreja. Ela foi um concílio para combater todas as heresias, né, que a Igreja sempre anatemou, ainda sobreviviam e ainda sobrevivem até os dias de hoje. Nós vemos que há muitas igrejas que se dizem cristãs que não professam que o Cristo, ele é verdadeiramente Deus, que ele tem as suas duas essências, que o Cristo é uma só hipóstase, que ele é parte da Santíssima Trindade. As pessoas ainda acreditam que Jesus foi só um grande profeta, que Jesus foi só um amigo dos homens, um curandeiro. Há um monte de coisas que pintam de Cristo. E dizem por aí até que Cristo foi São Miguel. E aí as pessoas deturbam a fé verdadeira. É por isso que hoje é um dia de professar uma grande doxologia na igreja, professando que nós, como responsáveis, somos guardiões de uma fé guardada nos santos pais da igreja. E aí, ontem, o padre se lembrando de situações que essa paróquia já passou, e esse ano se completa-se 10 anos, o padre lembrou que desde o começo dessa paróquia, nós lutávamos contra as heresias, e em especial o ecumenismo, a questão do calendário, serjanismo e outras heresias que, infelizmente, habitam dentro da Igreja Ortodoxa também. É uma grande responsabilidade nossa, como uma igreja do velho calendário, junto com a Rocor e as outras igrejas que mantêm essa tradição patrística, de lutar com todas as forças da definição do Sinodicon, do Sétimo Concílio Ecumênico, o qual todas as igrejas ortodoxas deveriam ler, e todas, eu digo, desde a do patriarcado, eles evitam ler o Sinodicon. Por quê? Porque lá vai ser contra os astrólogos do Papa que mudaram o calendário, vai falar que é contra o batismo que é professado nessas igrejas que se dizem cristãs, porque elas não fazem o batismo de forma correta, e aí, por vontade própria, por questões políticas deles, eles aceitam esses batismos que foram anatemizados dentro da igreja. Aceitam-se batismos até de igreja evangélica. Essa é a gravidade hoje na ortodoxia. Com a graça de Deus, os nossos bispos leem todo o Sinodicon e o povo grita: anátema, anátema, anátema. E para os santos que defenderam a fé, eles gritam memória eterna e memória eterna. Mas, infelizmente, às vezes nós, ainda estando dentro da igreja, temos pensamentos que são influências do ecumenismo. Isso é grave. Todas essas heresias que foram anatemizadas
Nós temos que ter consciência. Há padres que falam que nós não precisamos ler as definições dos concílios, que nós não precisamos procurar saber os cânones da igreja, mas com a graça de Deus, nessa paróquia aqui, a gente luta para que todos saibam quais são as definições dos sínodos da igreja, o que a nossa fé professa e os cânones que os santos pais nos ensinaram. Que os cânones sirvam para o nosso clero também, porque nós somos os primeiros responsáveis pela fé. E os fiéis têm que saber aonde pisam. Eu não fico triste quando eu escuto heresias vindas dos filhos espirituais dessa comunidade e de todos os nossos. Nós temos que ler, ter consciência das definições de todos os sínodos, em especial do Sinodicon, e também das cartas que a Rocor, na época do metropolita Filarete, quando nós temos sucessão apostólica, escreveu e soltou para todo mundo. Serjanismo, ecumenismo, todas essas heresias satânicas que existem ainda, e as igrejas continuam. Nós vemos aí todas as igrejas que se dizem oficiais, né? Com serjanismo, ecumenismo, celebrando com a igreja anglicana, com os latinos, colocando pastores. Há igrejas no Brasil que colocaram mulheres dentro do altar. Isso é grave. Hoje é dia da gente professar a fé verdadeira. E com a graça de Deus, nessa paróquia aqui, além de ter essa procissão, a gente fala, sim, dessas heresias. É algo muito longo e com a graça de Deus, o padre não precisa ler, porque quem lê é os bispos. Mas tome consciência, o padre faz questão de divulgar para vocês esse documento. Eu quero que cada um leia, vírgula por vírgula, para que um dia alguém falar para vocês assim, essa igreja de vocês, ela é cismática, ela é errada, e vocês podem falar com toda graça e com toda a proteção de Deus. Mostre-nos o erro, porque nós defendemos a fé dos santos pais, nós defendemos o que os santos pais nos deram, como diz o Vladica Gregório, quando teve essa situação do patriarcado de Moscou, né, quando parte da Rocor voltou, e o Vladica foi até os monges de Optina, no ano de 2007, e procurou um dos monges mais santos que existiam lá dentro. E chegou e perguntou, Santo Pai, qual caminho devo tomar? E aí, aquele Santo Pai disse para ele assim, o que o teu bispo te disse? E a última frase do metropolita Vladica Filarete estava assim, guardai o que recebei. Foi a última coisa escrita por São Filarete. E então aquele Santo Pai disse para o Vladica Gregório, então guarda a tua fé verdadeira, porque nós aqui estamos abaixo do Estado, estamos abaixo desse governo que apoia o serjanismo essa desgraça vermelha do comunismo, esse demônio que tem. E nós aqui, junto com a Rocor da Resistência, temos a liberdade de defender a fé verdadeira. Nós não estamos abaixo de igrejas que são apoiadas por políticos. Nós estamos abaixo da igreja que é governada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e guardada pelos santos concílios da igreja. Então, procuremos a fé verdadeira, não abaixemos a guarda. E como eu me recordei ontem, não importa o que nós perdamos, seja amigos, sejam padres, sejam irmãos, pais, o que for. A nossa obrigação é defender a fé verdadeira. Precisamos amar todos, mas primeiramente a Deus. E defendendo a nossa fé. Que um dia essa paróquia, essa comunidade e todos que defendem a fé verdadeira possam contemplar a glória de Deus e o Cristo falar assim, tu guardou o que eu te dei no dia do teu batismo. És bendito, vem à minha direita e contemple o que é guardado aos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.